A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, todos que nos acompanham pela rede de comunicação da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Estamos aqui no campo de Sorocaba, estado de São Paulo. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez nessa noite de sexta-feira para ouvirmos a palavra de Deus com o nosso pastor presidente, o anjo da igreja, reverendo Osmar José da Silva, de quem eu transmito um abraço e a saudação para todos que nos acompanham, também a saudação da pastora Claudete a todos os irmãos e irmãs nesta noite. Que bom que você pode reservar esse tempo do seu dia, da sua sexta-feira, depois de uma semana certamente intensa, com tantas atividades, e você pode agora parar um pouquinho para ser edificado pela palavra de Deus através do nosso pastor presidente. Hoje, uma palavra de Deus, uma palavra conhecida da igreja, conhecida dos cristãos, mas que sempre se acha algo ali naquela palavra que é uma fonte inesgotável do céu para as nossas vidas espirituais, para o nosso comportamento humano aqui na terra e social também. E hoje nós vamos rever com o nosso pastor presidente um estudo bíblico com o tema O Bom Samaritano, aquela parábola bíblica que fala sobre o bom samaritano que ajuda aquele homem que está caído, que foi assaltado e que está à beira de um caminho. O bom samaritano. Será que nós temos sido bons samaritanos no sentido daquela parábola bíblica? Acompanhe o estudo bíblico dessa noite, tire as suas conclusões, e eu tenho certeza essa palavra vai ser edificante, vai ser uma palavra importante para as nossas vidas espirituais. Nós vamos orar a Deus. Depois desta oração, nosso grupo de louvor estará louvando a Deus com o hino, e você já fica na sequência com o estudo bíblico com o nosso pastor, o bom samaritano. Vamos orar. Deus Altíssimo, Deus das luzes, Deus de toda a eternidade, nós exaltamos a Ti, Senhor, tributamos a Ti todo o louvor, toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Senhor, agora nós vamos ouvir a Tua palavra, através deste louvor que vai ser cantado e através da ministração com o nosso pastor presidente. Eu te peço, Senhor, que esta palavra não volte vazia, mas que ela ache um coração necessitado para ouvir, que ela encontre uma vida onde esta palavra faça morada e haja mudança e transformação para melhor na vida dos nossos irmãos. Eu não sei quais são as lutas, as causas e as dores deste irmão e desta irmã que nos acompanha nesta noite, mas o Senhor sabe, porque o Senhor é sabedor de todas as coisas, o Senhor é onisciente. Ó Pai, abençoa. Quem sabe alguém que está se sentindo na beira do caminho, quem sabe alguém que está se sentindo como aquele homem jogado ali, assaltado, espancado. Quem sabe alguém que espiritualmente, emocionalmente está se sentindo solitário, solitária, desprezada, jogado ou jogada num canto qualquer. Mas o Senhor envia bons samaritanos, o Senhor envia bons cristãos para chegar ali e dar o bálsamo, e dar amparo, e ajudar a curar as feridas. Ah, Pai, faz isso, Senhor. Tu conheces a vida de cada um, onde cada um está agora. Eu não sei, mas o Senhor sabe o estado em que cada um se encontra, o local em que cada um se encontra, como cada pessoa se encontra. Quem sabe alguém que agora está chorando sozinho ou sozinha, num quarto, numa cozinha, num banheiro, numa sala ou até num canto na rua. O Senhor sabe, Pai. Chega ali agora, Senhor, através do bálsamo do Teu Espírito, eu te peço. Através do bálsamo do Teu Espírito Santo, chega ali, Pai. E que haja consolo, e que haja unguento para as feridas, sejam elas físicas ou emocionais. Abençoe e restaura, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Mais uma vez eu te peço, e já te agradeço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe
a sua vida, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento, irmãos. E glória a Deus e aleluia. Continuamos a fazer aquela pergunta: aonde estão eles? Ou aqueles
Talvez o senhor diz, mas o senhor já falou isso 3, 4, terça-feira, não tem outra coisa para falar não? Quando o Espírito Santo mandar eu parar, eu paro. Não precisa ninguém questionar, amém? Quem sabe a hora que precisa parar é Ele. Eu quero dizer que hoje, continua, eu meditei sobre o profeta Jonas, que Deus mandou ir para Nínive, e ele não quis ir. Vocês conhecem bem aquela história, eu não vou contar a história. Vocês conhecem que entrou, fugiu e toda essa coisa. Entrou na barriga da baleia e foi tanta coisa, não é? Mas eu quero ir para os finalmente. Finalmente. No último capítulo de Jonas, o profeta Jonas, ei, irmão, o profeta Jonas lá no Velho Testamento, antes de Miqueias, depois de Amós, não fica procurando antes de Gênesis, porque você não vai encontrar, a não ser que você esteja procurando o índice, né? Eu estava meditando, onde estão eles? No último capítulo de Jonas, o versículo 5 em diante diz: então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Tem muita gente nesse mesmo espírito de Jonas, sabe, fazendo para si uma sombra, não é? Aqui eu estou com o meu empreguinho aqui, estou com a minha casinha, aqui eu, sei lá, aquele e aquele outro, e eu, deixa para lá, vamos ver como é que fica. Tá muita gente aí de braço cruzado e a obra de Deus está precisando. As almas estão clamando, mas as pessoas só querem PP. Sabe o que é PP? Não sabe? Prato pronto. É um prato de comida que já está pronto, com a colherinha e o garfo ali e a faca, e o cara não quer. Se fosse possível, ele nem mastigaria, nem botaria na boca, porque é tudo bem prático, não é? Conforto, sombra e água fresca, e o resto vamos deixar para ver como é que fica. Até porque tem muita gente que já não está acreditando mais em vinda de Jesus, nem contas para acertar depois, não estão acreditando em mais nada. Mas eu ainda fico com a Bíblia. E fez o Senhor descer e fez o Senhor nascer uma boboreira que subiu por cima de Jonas. Estou lendo o capítulo 4, verso 6. Para que fizesse sombra sobre a cabeça dele. Tem alguns que são tão abençoados, Deus é tão misericordioso, que ainda, já que a barraca dele, feita coberta de folha de mato, logo secou, murchou, então Deus fez crescer uma boboreira durante a noite, para ele ficar debaixo da sombra. E alguns ainda se galanteiam disso, viu? Está vendo como Deus me abençoou? Está vendo? Está vendo? Deus agora abriu uma porta para mim, está vendo? Cuidado, que a mesma porta que Deus abre, Ele também pode fechar. Deus abriu a porta, mas não significa dizer que você deva cruzar os braços. Deus abriu uma porta, aproveita a ocasião para fazer a obra dele. Amém? Aproveita a bênção que Ele te deu, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça. É aquilo que eu digo, querem sombra e água fresca, a fim de o livrar do seu enfado,
E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Tem gente se alegrando porque ganhou um carro novo. Rapaz, isso é pior do que a aboboreira, porque a aboboreira não enferruja e o carro enferruja. Quem ganhou uma casa nova, porque ganhou um salário, porque ganhou um emprego, porque ganhou, sei lá, um casamento. Irmão, isso é tudo a aboboreira que acaba. Hoje existe, amanhã não existe mais. O que Deus quer para você é o que permanece para sempre. Bênçãos que são eternas, que a ferrugem não consome, nem a traça rói. Mas aí vem aquela lição que Deus sabe dar, só Ele sabe dar. Só Ele sabe qual é o bichinho que sabe cortar a aboboreira, hein? Bichinho. Só Ele sabe fazer isso. Tem um camarada aqui que ele estava num bom emprego. Eu não vou dizer o nome, mas vocês, quem conhece a história sabe. Estava num bom emprego e tal, coisa, chefe, isso, aquilo. E ele estava até pensando de fundar uma igreja, porque agora eu tenho bom salário, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu não vivo da igreja, eu posso ter a minha igreja. E aí, quando ele pensou de montar uma igreja tal, mas não levou nem a aboboreira, murchou. O patrão que queria tanto ele, que promoveu ele, dentro de poucos dias disse: olha, você pode ir embora, não vou precisar mais de você não, vou arrumar outro. Aí ele viu que a coisa não é bem como o homem quer, como Deus quer. Deus colocou uma aboboreira para fazer sombra e água fresca, um bom emprego, um bom salário, um bom saúde, boa esposa, bons filhos, boa casa, bom carro. Aproveita servir a Deus com alegria. Não enche de ti mesmo e fica só de longe para ver o que é que vai acontecer, não. Porque o mesmo Deus que dá é o Deus que pode tirar. E Ele conhece esses bichinhos que tira mesmo fácil, viu? E no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, o bichinho, não é? E esta se secou. Aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Tem gente que só quer ser crente enquanto está de sombra e água fresca, enquanto tudo vai bem, tudo é maravilha, né? Aí quando Deus manda uma provinha, de nada. Deus não tirou a vida dele, Deus não tirou a água, Deus não tirou o sol, Deus não mandou enfermidade para ele, só um bichinho só. Só um bichinho. Olá. Cuidado, Deus pode mandar um bichinho e você ficar sem nada, para você aprender que quando Deus te dá, quanto mais abundância Deus te dá, mais alegre, mais abundantemente você deve servi-lo. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim se enfades por causa da aboboreira? Só porque você perdeu o emprego? Só porque você perdeu o carro? Só porque você perdeu a casa? Só porque você perdeu, sei lá o quê, coisas desta vida, e você já fica todo apavorado, e já quer morrer, e não quer mais servir a Deus, e não quer mais nada? Vai devagarinho, meu irmão. Amém? Não esqueça que o Deus que tirou de Jó é o Deus que deu em dobro.
Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte? Ele ainda acha que é justo, viu? Ainda acha que está cheio de razão, não é? Não vou mais na igreja não, fui lá para a igreja, Deus me abençoou, mas de repente também já perdi tudo. Ô meu irmão, examina-te a ti mesmo e veja por que você perdeu. Às vezes o camarada faz besteira e depois põe a culpa em Deus, ou joga a culpa no diabo, não é? Como aquele cara que põe a culpa no diabo, e o diabo, cada vez que eu chego dentro dessa casa, é uma briga danada, é uma coisa danada, e a mulher está isso, e os filhos estão aqui, e outro faz barulho, e outro suja o chão, e outro não sei o quê. E aí o diabo estava de braço cruzado lá no lado da geladeira, olhou para ele: interessante, vocês brigam, e quem leva a culpa sou eu, né? É assim, tem muita gente que faz a besteira, quer botar a culpa no diabo. Ô meu irmão, te apega com Jesus, meu cara. E ainda disse: é justo sim que eu me enfade a ponto de desejar a morte. Para que viver? Não sabem passar provação, não sabem levar a lição de Deus. E disse o Senhor: tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer. Essa aqui é para os obreiros também, viu? Está cheio de obreiro que vem dar o nome que quer trabalhar. Arruma um salão, vamos abrir uma igreja, vamos ganhar alma, rapaz. Não, só quer igreja pronta, só quer congregação pronta, onde ele não trabalhou. Onde ele chega, pergunta ainda se tem coral, se tem ciclo de oração, se tem banda, tem tudo lá, irmão. O relatório lá é bom. Ô meu cara, camarada não trabalhou e fica querendo só a boboreira que não é dele. Nem a fizeste crescer, quando a obrigação é fazer a obra crescer, viu? Em uma noite nasceu e uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua esquerda, e também muitos animais. Em outras palavras, Deus quer dizer que não me conhecem, que não sabem nada, e você foi chamado para ir lá ganhar esta cidade, lançou a mensagem, eu salvei a cidade, e você achou ruim. Você sabe que tem pessoa que tem inveja quando Deus abençoa outro? Deus abençoou Nínive, o próprio servo de Deus ficou com inveja. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa aqui, espero não precisar dizer nunca mais na minha vida. Não adianta eu ficar com inveja de mim. A obra não é minha, a obra é de Deus. E Ele vai continuar abençoando, mesmo que você não queira. Então é melhor você sair debaixo dessa barraca ou dessa baboreira e se converter, porque Deus tem tido misericórdia do trabalho e da obra das nossas mãos. Não adianta ficar com inveja. Só inveja pura. E a obra não é minha. Já falei milhares de vezes. Deus está com compaixão dos perdidos, mas quem irá anunciar a salvação do Senhor? Tem muita gente igual o profeta Jonas. Quantos deles estão aqui hoje à noite? Pede levantar o braço? Ninguém levantou? Uai. Então vamos salvar Nínive. Então vamos proclamar o Evangelho. Então vamos sofrer pelo amor do nome do Senhor.
Então vamos sofrer em busca das almas perdidas. Então vamos fazer o que precisar para ganhar as almas e ganhar nosso bairro, nossa vila, nossa casa, nossa cidade, nosso estado, nosso país, levá-lo aos pés do Senhor. E parar de pensar só na sombra e água fresca. Tem bom salário? Quanto paga? Ah, então eu acho que eu vou lá para outra, que a outra lá parece que paga um pouquinho mais. Mas se converter, irmão. Porque Deus, quando chama o homem que tem verdadeira chamada de Deus, ele leva tudo ao sacrifício. Ele renuncia a tudo em favor das almas, para levá-las ao reino de Deus. Eu nunca me esqueço o dia que eu disse para o pastor Zé Wélio, na frente do pastor Grangeiro. O senhor conheceu o pastor Grangeiro? Bom, Isaías também conheceu, cearense, que foi pastor lá na Lapa. E eu disse: pastor, eu não preciso de salário, porque eu tenho meus rendimentos. Nunca chegou um obreiro nesses 25 anos que eu estou aqui para dizer isto, a não ser um que recebeu da igreja, depois comprou uma oficina, e aí chegou para mim e disse: pastor, por enquanto a oficina está indo muito bem, o senhor pode dar uma parada aí no meu salário, na minha pré-venda. Foi um. Mas depois o filho dele parece que descambou, e aí ele teve que vender a oficina, e aí voltou a receber pré-venda outra vez. E aí Deus sabe do resto. Nós não estamos aqui questionando que ninguém venha passar fome, não, senhores. Espero que os irmãos entendam o que eu estou querendo dizer. Ame mais as almas, ame o próximo como a si mesmo. Assim como eu quero viver, eu preciso anunciar a salvação do Senhor para outros. E é salvação do Senhor, aquilo que eu falei terça-feira passada. Evangelho de boas novas é salvação. Não é pingo d'água, não é vidrinho de azeite, não é lencinho. E agora tem até sapatinho de fogo por aí. É, mas não é barato não, é 500 pau o par do sapatinho de fogo. Vamos se converter, gente. Vive explorando o povo. E o pior é que, desculpe, irmão, eu espero que nenhum deles esteja aqui hoje à noite, porque eu vou dizer a verdade. Tem besta. Besta é aqui no sul. Lá no norte é o que? Jumento? Que besta lá? Mula. Ô nordestino, que é besta lá? Mula. Tem cara que é tão burro, irmão, que vive na Assembleia de Deus 30, 40, 50 anos e ainda manda dinheiro para essa gente e compra as porcarias dessa gente para dentro de casa, como se estivesse trazendo bênção para dentro de casa. Ô, mas o que você fez aqui durante tanto tempo que não levou a palavra de Deus para dentro da sua casa, gente? Essas coisas não resolvem nada. E algum até outro dia reclamou para mim: pastor, eu gosto muito da Assembleia de Deus porque tem palavra, tem ensino, mas a gente sente falta daquelas coisinhas. E já teve até quem perguntasse para minha esposa: escuta, esse olhinho que vocês vendem aqui já é ungido? Desculpa, o obreiro que pergunta se o óleo é ungido, você, primeira coisa, tem que se entregar para Jesus outra vez. Segundo, vai ter que fazer pelo menos a escola dominical para aprender o que é unção e o que é o óleo de unção. São coisas, sabe, que não entra na minha cabeça um crente que se torna evangelista, pastor, vir querer comprar óleo ungido. Todo óleo que está ali é ungido, irmão, pode ir lá, leva tudo de uma vez. Tudo ali é para ajudar a obra de missão. Mas quem ama o próximo como a si mesmo, faz o que diz Lucas capítulo 10,
verso 33 a 35. E eu peço ao pastor Mário que leia ao microfone, assim eu vou dando alívio aqui. Onde estão os bons samaritanos, que levam os moribundos para as estalagens e estão dispostos a arcar com as despesas? Lucas 10, 33 a 35. Estamos reduzindo a leitura. Vocês podem ler a passagem toda em casa. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. É estes aqui que eu quero saber onde estão hoje à noite. Os bons samaritanos. O que eles estavam falando aqui no princípio da passagem é sobre o amor ao próximo. Tem gente que ama o próximo, desde que ele vá de carro zero e o próximo vá a pé. Ele ama o próximo desde que a mesa dele esteja farta a ponto de jogar comida fora, que nem o gatinho não quer mais e os cachorros. Sabia que nem os cachorros querem mais o resto de comida? Não querem agora só ração preparada. Ração preparada que custa mais caro do que a comida que vai para a mesa. Ração balanceada, preparada. Não querem mais. A minha mãe antigamente ela jogava aqueles ossos de galinha que sobrava aí do frango da galinha caipira, o osso é mais duro ainda. Jogava tudo lá num prato com arroz que sobrava do prato das criançadas e tal, botava lá e o cachorro comia tudo e tal. Hoje não pode. Não, esses cachorros de hoje não pode. Cachorro granfino, mas granfino de que filho de pobre? Tem dinheiro para comprar saco de ração a 200, 300 reais, não tem dinheiro para comprar uma lata de leite em pó para o filho. Gente que deixa de juntar criança na rua abandonada e levar para sua casa e cuidar dele, mas leva tudo quanto é gato e cachorro que encontra na rua para dentro de casa. Ainda paga veterinário e pet sei lá o que, e não sei mais o que. Meu irmão, tenha misericórdia. Pessoas que estão invertendo os valores. Almas humanas estão tendo menos valor do que almas animais, porque eles são almas viventes também. E eu não estou mandando judiar os animais, mas eu estou dizendo, cuida primeiro daqueles que são filhos de Deus. Deus não tem filho cachorro nem gato, mas Deus tem filhos e homens, mulheres, crianças que podem glorificar o seu nome. Claro que tudo pertence a Deus, isso é coisa lógica. Mas onde estão os bons samaritanos? Não adianta ficar criticando o sacerdote, não adianta criticar o escriba, se você está fazendo o mesmo. Se você também passa pelos necessitados e não socorre ninguém, não ajuda ninguém, para você tudo, todo mundo que está precisando é malandro. Para você todo mundo, não quer trabalhar. Não quer trabalhar uma coisa. Agora, esse país não tem emprego para todo mundo. Não tem. Porque se tirar todo mundo das cidades onde não tem indústria e for botar onde tem indústria, onde é que vai dormir, onde é que vai parar, onde é que vai morar? Não tem. Então prefere ficar morando no interior, num lugar onde possa comer lá uma mandioca, comer um peixinho lá do rio, ou uma farinha com mandioca, não é? Com peixe, pirão de farinha
lá, pirão e peixe lá, e não tem. Mas nós precisamos fazer, nós precisamos alcançá-los. Mas o senhor está dizendo para levar para dentro da sua casa, pastor, por que o senhor não leva para dentro da sua? Não torça as coisas. Eu estou dizendo para você anunciar Jesus para ele, porque Jesus dá uma transformação de vida para ele. Jesus modifica. Eu conheço famílias que não tinham nada. Eu conheço famílias, não é uma pessoa não, famílias que eram miseráveis, pobres miseráveis. E hoje são abençoados, porque conheceram a Jesus. E Jesus abriu as portas. É preciso amar o ser humano. E a melhor coisa que você pode fazer é anunciar a salvação do Senhor para eles. Eu vou contar aqui porque eu já contei muitos anos passados, mas me lembrei de contar para vocês que tem pastor que critica o sacerdote e o escriba, que passaram de largo, mas eles também não são nada melhor do que aquele sacerdote e do que aquele escriba. Sabia disso? Pois eu quero dizer para você que eu já contei, os pastores mais antigos vão lembrar, que uma jovem da igreja desviou-se, família conhecida, desviou-se e foi para o prostíbulo. Ficou lá nos cabarés, ficou lá na leviandade da prostituição. E um dia ela pegou uma doença, não sei se foi tuberculose, uma coisa, e ela estava na cidade com uma outra que vivia com ela, tinha ido ao médico, e o médico disse: não vai ter muitas horas de vida não, você está no fim da picada, porque os exames constatam que o seu problema é daqueles que levam assim, de um momento para outro. E as duas saíram pela calçada da cidade, e nisso encontraram o pastor que ia pelo outro lado da rua, e ela conheceu o pastor, e ela disse: olha, é o pastor da mamãe, é o pastor da igreja que eu estava. E começou a gritar: pastor, pastor! Mas ela ainda com aquela penteado, com aquelas roupas de prostituição, com aquelas maquiagens. E o pastor olhou, meio conheceu, acho que é a fulana desviada, para o inferno. E não deu atenção à moça. E ela começou a gritar. E quando ela ameaçou de atravessar a rua, ele embarcou dentro do carro e foi embora. E ela ficou gritando: pastor, pastor, só uma palavra, pastor, uma palavra, pastor, uma palavra. O pastor foi embora. E ela chorando, amargamente chorando, sentou-se na calçada chorando, a outra tentava consolar. E ela disse: eu queria só uma palavra, eu queria só dizer para ele: pastor, o senhor me perdoa, porque eu sei que vou morrer, mas eu quero o seu perdão, pois a Bíblia diz que tudo que vocês perdoarem na terra será perdoado pelo meu Pai que está no céu. Ela era crente, ela conhecia, ela esteve na escola dominical, ela conhecia a palavra de Deus, mas estava caída. Uma palavra só: pastor, o senhor me perdoa. Mas o pastor foi embora. Só que aquilo ficou martelando para ele. E ela gritou: só uma palavra, pastor. E ele foi para casa. Parece que aquela voz não saía mais do seu ouvido. Pastor, só uma palavra, só uma palavra. Chegou em casa nervoso, parou o carro na garagem e a esposa disse: você está nervoso? O que é? É aquela fulana, aquela desviada, aquela. E aí parou lá no caminho. Ele já pensou eu parar lá e ficar conversando na calçada com uma vagabunda daquela, uma prostituta daquela? E agora, o que passa um crente lá, passa alguém lá, o que vai dizer de mim?
E ela ficou gritando lá que queria dizer uma palavra para mim. E eu fiquei com aquilo perturbado. E a esposa, mais calma, disse: ô homem, por que você não atendeu a moça? Vamos até lá. Vamos lá, você sabe onde é que é lá? Eu não sei, mas tem quem sabe. Então vamos pegar o irmão fulano e vamos até lá. E o casal com aquele irmão fulano que sabia onde é que era, foram até lá, entraram nas ruas, nos becos e tal, até que veio aquele salão de baile, de alojamento de prostituição. Ele entrou, e quando ele entrou, uma moça veio pensando que era mais um cliente para a noite, não é? Chegou na porta, na janela do carro, disse: o senhor, entra bem, entra, querido. Não, eu vim aqui para falar com a fulana de tal. O senhor é o pastor que ela gritou lá hoje, é? Ah, pois eu estava lá junto com ela, pastor. Sou eu que estava lá com ela. E o senhor veio para falar com ela? Olha, pastor, o senhor chegou tarde. Ela sentiu-se mal hoje à tarde aqui. Levaram ela e depois já recebemos a notícia que ela já morreu. Agora é tarde, pastor. Uma palavra. Alguém está precisando de uma palavra. Você tem esta palavra. E você não para dar esta palavra, porque o teu orgulho humano é maior. O teu status diante dos olhos dos outros é maior. A tua honra diante dos olhos dos outros é maior. Você é sacerdote, você é escriba. Você não pode parar para atender um moribundo. Onde estão os bons samaritanos? Que não vêm andando, não. Vêm cavalgando. Sobre um jumento, sobre um cavalo, sobre um camelo, não sei. Cavalgarem sobre um animal. E vê, sai de cima, desce de cima de sua cavalgadura. Isso significa dizer que para ir buscar o moribundo é preciso descer do seu orgulho, descer da sua presunção, descer da sua vaidade. Você não é mais que ninguém. Desça. O bom samaritano desceu. Não perguntou se estava sujo de sangue, como é que estava, viu que estava todo ensanguentado, esbofeteado, quase morrendo. Mas vai ali no seu jumento, na sua cavalgadura, retira óleo, azeite, que fala de consolação, de bálsamo, e passa nas feridas. Oh, irmão, tem pastor que em vez de passar bálsamo na ferida, ainda manda cacete, paulada em cima, porque você não passa um bálsamo, um conforto, uma palavra de consolação. Onde estão os bons samaritanos, capazes de descer, untar as feridas, pegar as faixas que significam o amor, simbolizam o amor, as faixas, fechar onde está cortado, para não sangrar mais. E agora, irmão Silas, fosse o sacerdote, se fosse o escriba, talvez montasse na cavalgadura e amarrasse ele na cola do cavalo e diz: vão andando comigo. Mas não, o bom samaritano ama o próximo como a si mesmo. Eu quero ir montado, mas a minha cavalgadura não aguenta duas pessoas, então eu coloco ele em cima do meu lugar, põe ele no meu lugar. Segura aí, não caia, que eu vou puxando a cavalgadura e vou te levar até a estalagem,
traga até a igreja, traga até a estalagem, traga para receber apoio, traga para receber carinho, traga para receber tratamento, traga para sarar as feridas. E diz aqui Jesus contando esta parábola, que Jesus disse, ele pagou tudo, e disse, quem era aquele hospedeiro, hein? Quem era aquele hospedeiro na sua cabeça? Aleluia, hein? Ninguém se atreve a falar? Quem era aquele hospedeiro que recebeu do bom samaritano a paga de tudo, e ainda diz o bom samaritano, continua cuidando dele, trate bem dele, e se gastarem mais do que eu já te deixei aqui, quando eu voltar, essa palavra eu gostaria de pregar uma vez para vocês, eu acho que já preguei aqui, não sei, só esta palavra, quando eu voltar, eu pagarei tudo, eu não vou te dar prejuízo, eu não vou te decepcionar, eu não vou ficar em dívida com você. Ei, cuida dele, eu vou voltar, e quando eu voltar, eu pago o que faltar, mas cuida bem dele. Vamos ficar de pé. Não me atrevo a ir adiante. Sei que faltam 10 minutos, não tem problema. E tem muita coisa ainda para falar de outras pessoas, de outros, aonde estão eles. Mas eu quero encerrar com o bom samaritano nesta noite. Aonde estão eles? Você tem visitado os irmãos lá das favelas, perto de onde você mora? E eles têm buscado, aquele moço não era favelado, ele foi assaltado. Está cheio de crente nosso e até obreiros que já foram assaltados, estão feridos, estão magoados, estão parados, estão isolados. Onde estão os bons samaritanos que vão buscar e vão passar o bálsamo da consolação e vão passar as faixas do amor e vão ajudar a custear todas as despesas e dizer ao hospedeiro, por favor, cuida dele, trate bem dele. Quando eu voltar, eu te dou o que faltar. Dá a conta que você quiser, ele vai te pagar. Diga quanto você quer, ele vai te pagar, desde que você cuide bem, porque ele já trouxe para a estalagem, e outros ainda precisam vir para a estalagem, e outros ainda precisam ser carregados nas costas como ovelha desgarrada. E aonde estão os bons samaritanos? Parece mais fácil encontrar os Jonas, que ficam de braços cruzados para ver o que vai acontecer. Qual é mais fácil achar hoje? Jonas ou bom samaritano?
Os obreiros que reclamam ou os bons samaritanos que se dispõem a fazer tudo o que podem para salvar uma alma? Aí? Conta para mim. Onde estão aqueles que criticam o sacerdote, que criticam o escriba, mas que estão fazendo igualzinho a eles, passando de largo? Isso é um desviado, isso é uma desviada, isso aí virou porcaria, isso aí virou mulher do mundo, isso aí virou drogado, isso aí virou, tem uma alma. Eu não estou perguntando quem é que está desviado, estou perguntando aonde estão os bons samaritanos para trazê-los de volta para a estalagem. Criticar é muito fácil. Quero saber quem faz como bom samaritano. A minha alma está palpitando aqui dentro. O coração está batendo forte aqui dentro. Amados, que cristianismo é este que nós estamos vivendo? Que a própria palavra do Senhor Jesus já não toca mais aos corações. É sempre como se fosse falando para alguém. Mas eu quero dizer para vocês que quando eu falo para mim primeiro, para depois dizer para vocês. Aonde estão eles? Aqueles que são capazes de descer do seu status, descer, juntá-lo. Ele não tem força para subir na cavalgadura, mas pega ele no colo, faz força e coloca ele no seu lugar. Onde estão eles? Será que vocês estão entendendo? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O cristianismo não é mais o mesmo. Sou obrigado a criticar porque é uma verdade. Se começarmos por Roma, vamos encontrar uma porta lá. Quando nós formos numa viagem daquelas para Israel, nós iremos a Roma também. Desta feita não. E eu já fui. Vamos ver lá, Basílica de São Pedro lá, não é? Toda de ouro, muito ouro, muito ouro, muito ouro. E aí, diz que um daqueles sacerdotes olhou um dia para o Papa e disse: Papa, Deus tem nos abençoado. O Papa olhou para ele e disse: é verdade, nós não podemos mais dizer como Pedro e João, não temos ouro nem prata, porque temos bastante. O sacerdote, olhando para o Papa, disse: pois é, Papa, só que nós não temos mais como dizer, em nome de Jesus, levanta e anda. Eles disseram: não temos ouro nem prata, mas temos Jesus. E nós agora dizemos: temos ouro e temos prata, mas não temos Jesus. Eu sei que é duro falar certas verdades, mas quando me lembro da Assembleia de Deus, há uns 40, 50, 60 anos passados, que uma pessoa disciplinada não podia entrar dentro da igreja para orar, não podia nem se cumprimentar com a paz do Senhor. Se ele vier por uma calçada, passa para outra para não te encontrares com ele. Tão grande era a rejeição
Quando eu penso isso hoje, me dói na alma. Quanta ignorância. E tem pessoas antigas que acham ruim quando eu falo que é ignorância. Mais que ignorância, brutalidade. Juntai para que nada se perca. Todos que estão feridos, que estão massacrados pela ferida do divórcio, massacrado pela ferida da traição, massacrado pela terrível droga, massacrado pela terrível prostituição e por tantas coisas que ferem a alma. Onde estão eles? Os bons samaritanos que trazem para a sua estalagem, para a igreja, para que o Espírito Santo trabalhe na vida deles. Filhos desviados, você nem liga mais. Filha desviada, você nem está ligando mais. Vizinho desviado, você nem está ligando mais. Esposo desviado e você nem liga mais. Mulher que já se desviou e você nem liga mais. Amigos que eram tão amigos seus já desviaram e você não liga mais. Onde estão os bons samaritanos que vão pelos caminhos pagar o sacrifício de andar a pé, mas trazê-los de qualquer maneira para a estalagem, para que sejam tratados? Aquelas feridas, aquela sujeira da beira do caminho, aquela poeira, tudo aquilo Jesus já limpou de nós. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho anunciado. Traga para que sejam limpos, para que sejam sarados, soldados feridos, obreiros, até pastores. Hoje, quando orava na minha casa à tarde, me lembrei de pastores nossos que estão caídos, nunca mais eu os vi. Hoje me lembrei de alguns deles e apresentei-os ao Senhor quando me lembrei desta palavra. Senhor, eu não sei onde estão, mas Tu sabes. Levanta, levanta pastores que foram úteis no nosso meio e hoje estão feridos, caídos pela beira do caminho. Onde estão os bons samaritanos? Que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande, maravilhoso e sublime amor de Deus, a mais doce e íntima comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. E o povo de Deus diz: a paz do Senhor e uma boa noite a todos vocês. Olá, a paz do Senhor. Baixe agora o aplicativo para smartphone oficial da AD Sorocaba. Aqui você lê mensagens e notícias, fica por dentro dos eventos e pode enviar o seu pedido de oração. E já tem o link para acessar nossas redes sociais e assistir os cultos ao vivo. E muito mais. Baixe já, é gratuito, é AD Sorocaba. Unidos, somos mais fortes.